eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Acabe é tido como o pior rei que houve em Israel, que aceitou sacrifício de criança. Ele foi horroroso. E Acasias, que começou a reinar, seguiu os caminhos de seu pai e sua mãe. Que o que eles fizeram? O pai e a mãe só irritou a Deus. Tudo que eles fizeram foi uma rebelião contra o Criador, o Deus de Israel, que salvou do Egito, que eles conheciam a história. E Acabe se deixou levar, pecou, porque pecou contra Deus. Ele e sua mulher levaram o povo a pecar, a idolatria, e Deus se indignou com eles primeiro, e depois Acasias segue o caminho de seus pais. E a Bíblia diz que Deus se indignou com ele, porque ele andou nos caminhos de seus pais. Amém? É o mesmo caminho maligno dos seus pais, o filho seguiu. É o que a Bíblia está falando, amém, irmão? É o que a Bíblia está afirmando. Então nós sempre, a terminar a mensagem, a aplicação é para nós, é para a humanidade hoje. Amém? Então, em nome de Jesus. Aí, depois, no capítulo, em 2 Reis, no primeiro capítulo diz assim: depois da morte de Acabe morreu, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias, filho de Acabe, amém? E caiu Acasias pelas grades de 1/4 alto, amém? Caiu Acasias pelas grades de 1/4 alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. Ficou doente, então o tombo foi terrível, que feriu ele. Ele adoeceu devido ao tombo que levou. E enviou mensageiros e disse-lhes, os mensageiros: ide e perguntai a Baal-zebude, Deus de Ecrom, um centro de adoração a Baal. É um rei de Israel que está falando. É alguém que é filho de Abraão, que conhece toda a história de Israel. Amém? E de perguntar a Baal-zebude, Deus de Ecrom. Não é Deus de Israel, Deus de Ecrom. É idolatria. É alguém que não pode fazer nada. Amém? Se sararei desta doença. Se ele ia ficar curado, ele quer saber. Ele quer uma resposta se aquela enfermidade ele ia ser curado, ou ia acontecer algo pior. Ele foi procurar uma resposta num centro idólatra, onde a mentira é que reinava, onde os deuses que não podem fazer nada, agiam. Amém? Mas o anjo do Senhor, agora presta atenção, irmão, ele está mandando os mensageiros irem lá fazer isso, mas tem alguém vendo. Tem alguém vendo. E ele é povo dele. Ele está vendo e vai agir, porque quem está agindo é de Abraão, é de Israel.
diz que é de Jesus. Amém? Mas o anjo do Senhor disse a Elias, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, então tem alguém lá tranquilo em casa, tem alguém tranquilo em casa que não sabe o que está acontecendo, não sabe, mas tem alguém que sabe, tem alguém que sabe, vai lá falar para quem não está sabendo de nada. Levanta-te, é uma conversa. Amém? O anjo disse, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Amém? Está agindo errado? Lembre-se, nós temos que lembrar que Deus é imutável, Ele não muda. Quem está agindo errado, Ele nunca vai olhar e vai falar que está agindo certo. Ele está vendo. Amém? Já que você foi fazer isso, aí vem o 4, e por isso, assim diz o Senhor, porque está agindo errado. Amém? Da cama a que subiste, ele está na cama porque está doente. Amém? Ele está num leito porque ele está doente. A enfermidade levou ele para a cama. Ele não estava andando. Ele adoeceu, estava de cama. Amém? Da cama a que subiste, não descerás. Tu não vais sair daí. Amém? Tu não vai ficar mais em pé, ninguém vai ver você mais em perfeitas condições. Daí, onde você está, o que vai acontecer, tu vai morrer. Tu não sai mais daí bom, tu vai morrer. Amém? É o que está na Bíblia? Mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então o mensageiro se apresenta e dá essa palavra. E Deus falou a mensagem, não acrescentou nada nem tirou. Amém? Desceu. E os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse, que há que voltaste? Voltou por quê? E eles lhe disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai o rei que vos mandou e diz-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Falou a mensagem? Falou a mensagem, passou tudo que Deus mandou e já chegou ao conhecimento do rei, a mensagem que Deus... o que ele poderia fazer, irmão? Ele poderia agora falar assim, pequei, e pedir perdão, se arrepender, estava resolvido. Assim aconteceu com Davi, e assim acontece com todos. Amém? Só que ele pega um capitão com mais 50 homens e vai lá e manda Elias descer depressa que eu quero falar com ele. O restante aqui diz isso. E Elias fala assim, ele fala assim, homem de Deus, desce depressa, o rei está mandando. Elias ignorou. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e queime vocês. Desceu fogo do céu, queimou eles e conseguiu escapar. Alguns desceram, voltaram lá no rei. Olha, o homem de Deus pediu para cair fogo do céu e matou todo mundo. E a gente vem correndo, pega mais um capitão, com mais 50 e vai lá, e manda descer depressa. Mesma coisa. Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e queime vocês. Queimou. Na terceira vez, aí Acasias, pega mais um capitão e manda mais 50. E manda ele descer depressa. Ele disse, se eu sou homem de Deus, ele...
Senhor, nosso Senhor, chamou de Elias de Senhor. Nosso Senhor, tenha piedade da nossa vida. Não faz isso. Implorou. Aí Deus, pode descer com eles, Elias? Pode descer. E vai lá e fala com o rei. Aí eles vão lá, Elias desce, escuta a voz, desce. Olha lá no Antigo Testamento alguém 100% ouvindo a voz de Deus. Vai lá, primeiro não vai descer com quem está morrendo, que Deus está matando. Vai descer, desce depressa. Não, enquanto não escutou a voz, não desceu. Mas quando escutou, pode descer com eles, desceu, que está garantido. Amém? Mas eu não quero falar de Elias, quero falar de Acasias, que teve uma oportunidade incrível para se arrepender, não se arrependeu. Pelo contrário, mandou pegar Elias. Amém? E nós vemos aqui o quê? Que Deus não castigou ele por causa das atitudes dos pais. Ele recebeu uma herança, mas a Bíblia diz que ele está sendo punido pelo que ele fez, não pelo que os pais fizeram. Ele é condenado por agir conforme os pais. Mas não foi os pecados dos pais que condenou ele. O que condenou ele foi como ele estava agindo agora. Nós recebemos a herança de Adão. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os nossos pais pecaram. Por natureza somos filhos da ira. Herdamos a corrupção do primeiro pai, do primeiro Adão. Amém? E nós somos subjugados pelo pecado, o ser humano é subjugado pelo pecado, e não tem como fugir do poder do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável, eu sei que tem que fazer o bem, mas não consigo fazer o bem. Mas o mal que está em mim, que eu não quero fazer, esse faço. Mas o bem que quero fazer, esse não faço. Então tem um poder sobre-humano agindo nos seres humanos. Amém? Tem. E o poder do pecado continuou na vida de Acasias, mas ele era de Israel. Ele poderia não fazer aquilo, amém? E perceba, qual era a gravidade máxima para Deus na época? Deus resolveu tudo para Israel. Olha o que aconteceu. Quando os mensageiros voltam lá e falam assim, nós chamamos ele de homem de Deus, ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo no céu. Esses homens viram o fogo descer do céu e matar todos eles. Quando chega e dá uma notícia dessa para o rei, o normal é se arrepender imediatamente. E sabe o que Deus fez e faz? Vai e manda consultar Baal Zebude, querendo resposta lá onde é o local, um centro de adoração a outros deuses que não podem fazer nada. Deus já tinha revelado o que ele podia fazer para o Israel. Amém? Amém. Então, e a herança da corrupção dos pais não condenou ele, mas foi como ele agiu depois. Amém? E não tem como, a Bíblia diz que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Não tem como. Amém? Então ele se tornou um corrupto diante de Deus pelas atitudes dele. Mas nós sabemos que nós herdamos de Adão. Não tinha como, porque andamos praticando o mal. Porque nós fomos subjugados. Porque pelo pecado entrou a morte. Por um homem entrou um pecado no mundo, pelo pecado da morte. A morte espiritual, a morte natural, que é a morte biológica, a sentença foi dada, amém, irmão? Mas a Bíblia diz que um ato de desobediência condenou a todos os homens, toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que onde o pecado abundou,
Superabundou a graça. Mas não é assim o dom como a ofensa. Então agora, em Cristo Jesus, a humanidade tem a oportunidade de herdar agora a natureza de Cristo. Existe um poder sobre-humano reinando. Onde o pecado reinou, superabundou a graça. Então tem algo muito mais precioso na graça do que o pecado que reinou. O poder que me dominava não dá para comparar, era uma eficácia incrível, sim. Claro que era. O pecado tem um poder sobre-humano. Mas onde a graça chega, não é assim o dom como a ofensa. Mas agora em Cristo Jesus, nós podemos herdar a vida de cima. E os quais não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Para que, por tradição, recebemos os costumes de nossos pais. Noutrora andava, a Bíblia diz que andava nos teus caminhos, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. Amém? Então isso acaba em Cristo. Acaba em Cristo. Se alguém está em Cristo, nós ressuscitamos com Cristo Jesus, para não mais indignar ao Senhor Deus, não indignar mais, não deixar Ele, o Espírito Santo, triste, não trair mais a Jesus, as vontades dEle. Eu não preciso ir num centro de adoração a Ecrom, eu não preciso, porque o Jesus da igreja, Ele tem a resposta para nossas vidas. Quando você segue as outras vozes, tu está indo num centro de adoração a Ecrom. Eu não preciso mais de ninguém, eu só preciso, porventura, não é Jesus o Senhor da igreja? Não é nele que tu conta a resposta para a tua vida? Tu não sabe como te faz morrer, o que tu sabe que vai morrer? Tu não tem resposta aqui na palavra? Tu tem resposta aqui, irmão. Eu não preciso ir em lugar nenhum para receber uma resposta para a minha vida. Não preciso. As outras vozes só perturbam. A primeira que entrou foi com Adão e Eva. Então é aqui que eu tenho a resposta para a minha vida. Onde eu não preciso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tu não sabe o que acontece contigo quando tu está na minha presença. Tu não sabe que quanto mais tu obedece, mais tu se purifica. Tu não sabe se tu quer morar com Ele, quer ver Ele como Ele é. Tu purifica-se a si mesmo. Tu tem resposta para tudo. Aqui. Para quê? Para não andar mais no caminho de Jezabel e Acabe, mas andar naquele que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar no vivo caminho que Ele fez para nós. Essa palavra aqui, cada movimento meu, eu posso andar em toda a minha vida de acordo com essa palavra, porque nós lemos aqui, quem são os filhos? Os que são guiados pelo Espírito. Mas ele diz, quem está no caminho errado, ele falou, por você ter ido buscar solução, por você ter ido no mundo, o qual me crucificou, por você ter ido buscar socorro em pessoas doentes que não pode sarar a tua vida, por você estar dando ouvido a pessoas mortas espiritualmente, por você não se render a mim, tu vai ficar aí como está, e por final, a morte eterna. Mas aconteceu isso com alguém? Ainda não, com alguns já.
Mas Deus, quando fala uma palavra dessa para hoje, a Bíblia diz que eu tenho que fazer de tudo para tirar. Tem uns que já está praticamente queimando no inferno. A Bíblia diz que eu posso, pelo Espírito Santo, tirar de lá. Porque por você fazer, tu vai ficar nessa cama. E daí vai morrer. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra de salvação. Amém. Se arrepende. Levanta daí. Vem para o meu caminho. Nunca mais escuta as outras vozes. Tem socorro para você aqui. Ainda tem os Elias que eu uso, tem o apóstolo Paulo, tem o Espírito Santo que eu uso para falar o que tu precisa. Porque ainda tem Deus em Israel, Jesus é o Senhor da igreja, tem resposta no Evangelho. A Bíblia diz que tem resposta para tudo em nossas vidas, é só eu querer saber a vontade dEle. E com isso, quando eu quero, eu não, porque isso é espiritual. Quando eu deixo a palavra dele, eu estou descendo a Ecrom, a cidade de Ecrom, um centro de adoração a Baal Zebude. Quando eu largo essa palavra, eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo nos meus desejos. Isso tudo deixa Deus indignado, porque tem resposta. A vida se encontra aqui. A vida, se aqui é palavra de vida eterna. O que Pedro quis dizer, eu sei que o que eu falei foi pesado. Aí Jesus vira para ele, uma multidão já tinha saído fora por causa da palavra, mas tinha 12 homens que ficou do lado dele, intrigados com aquela revelação que eles sentiram na alma também. Mas aí Jesus vira para eles, ficou vocês? Vão embora também, vão me abandonar. Resposta mais sábia que eu escutei até hoje. Para quem iremos? O que tu tem, ninguém tem. O que o Senhor dá, ninguém dá. Só o Senhor é a palavra de vida eterna. O Senhor tem a resposta que a minha alma precisa. Só o Senhor tem a resposta para a minha alma ser sarada. Só o Senhor tem a resposta para a minha alma ser vivificada com o meu espírito. Só o Senhor pode me levar a Deus. Só o Senhor pode transformar o meu caráter. Só o Senhor me livra do meu mau caminho, do caminho do meu pai, da minha mãe, do caminho de Acabe, de Jezabel, do caminho dos ídolos. Só o Senhor para me botar no santo caminho. Esse Jesus está aqui. E nós não vamos ser condenados, todos hoje não vão ser condenados pelo que Adão fez. Quem for condenado agora é por suas atitudes. O que revela que Adão, Eva, todos os pecadores fizeram, é revelado. A minha vida revela a miséria que eu vivi, vivendo para mim. É vivendo de acordo com os meus desejos. Isso já é uma ofensa a Deus. Vivendo na carne é uma ofensa. Então, quando eu lembro a vida, a confusão que sempre foi as famílias, a confusão que começa a aparecer lá com Caim e Abel, toda a guerra que começou a reinar na terra foi por causa do pecado. E isso é muito triste. E nós herdamos isso para viver nessa confusão. Mas o Evangelho chegou. Mas o Evangelho chegou para ser estabelecida a paz. Tem o passado eu vi as atitudes, o que ocorreu na minha família. Eu estou vendo o que está acontecendo na família dos outros. Eu sei a história, o que aconteceu com eles lá em Israel, o que aconteceu por causa do pecado. Sabe para que eu tenho esse conhecimento? Agora sou eu. Hoje, em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade
de olhar para o passado, em Cristo Jesus, rejeitar Ele. Segundo o Senhor, diz que se os homens da fé se lembrassem de onde tinham saído, eles voltariam. Mas eles não se lembravam mais. Jesus nos dá essa condição, que o fracasso passado, eu estou com a oportunidade, o fracasso da minha família, o fracasso das pessoas que eu conheci, o fracasso que eu vejo, o que o mundo está passando. Acasias, o fracasso lá de trás. Não foi o fracasso lá de trás que condenou ele. Ele podia ter mudado a história da vida dele daqui com Jesus. Nós temos essa oportunidade. O nosso passado, se nós temos a oportunidade de viver nele ou rejeitar ele. Jesus quer olhar para nós na alma e ver assim: outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andando como filho da luz. Amém? Então, em nome de Jesus, quer resposta? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa não. Amém? Então eu não quero. Qual a voz? A palavra de Deus em Israel, sim. Não precisava tu ir a Ecrom, no centro de adoração a Baal. Não precisa tu buscar resposta no centro de adoração a Baal, onde o inimigo influencia essas vidas. Aqui você tem resposta para toda a tua alma, porque segundo a Bíblia, quem se converte e quem quer ser verdadeiramente tratado disso da alma, só tem no encontro quem criou ela. Porque segundo a Bíblia, vinde a mim vós que estás cansado e sobrecarregado, da velha criatura em nós, do pecado, que eu aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você não vai aprender com ninguém aí fora que é manso e humilde de coração, tem segundas intenções por trás. Mas sabe qual é a intenção dele? 100% cuidar da gente. Tanto é que ele deu um líquido para nós ingerirmos. O que ele deu? A água. Nenhum médico da terra manda você parar de beber água. Todas as outras bebidas, o médico manda tu dar um tempo. A água não. Sabe por quê? É a receita 100% do Criador. Boa, perfeita e agradável. É essa vontade aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, quer resposta? Como tu vai viver bem aqui? Já pensou? Para parar, seja lá o que for. Isso aqui é verdade. Manda fogo do céu, queima o inimigo. Manda fogo no céu. Se eu sou homem de Deus, Jesus, o homem de Deus que pisou aqui na terra. E com ele, depois, quando ele subiu, veio o fogo do céu. Na cruz, o fogo do céu desceu. Matou a carne, matou nossos desejos, matou nosso caminho, destruiu tudo. Se eu sou homem de Deus, faça isso, fez. Mas aí tinha que aplicar a salvação. Ele subiu, desceu mais fogo do céu, o Espírito Santo, para nos governar sem a influência dos inimigos, vivendo a vontade dele. Nós não temos resposta para a nossa alma lá fora. Nós temos resposta para a nossa alma aqui. Então, em nome de Jesus, tu pode esquece o caminho do teu pai. Esquece, por tradição recebemos deles. Esquece. Agora vem e fica no caminho do teu pai. Que é um caminho maravilhoso, que o destino é a glória eterna. Em nome de Jesus. Porque o normal
quando Ele mostra o nosso passado, a nossa vida aqui, é para tu amar a que Ele está dando. Então, em nome de Jesus, que a graça seja notória. A graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito melhor, muito mais poderosa do que o pecado que reinava. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.